Abra sua Bíblia, irmãos, em 2 Samuel, em nome de Jesus, capítulo 6. Vamos estar compartilhando uma palavra muito abençoada. Fala sobre a arca de Deus. O sacerdote leva a arca de Deus. Amém. 2 Samuel, capítulo 6. Amém. Antes de lermos, olha para esse irmão e fala assim: querido ou minha querida, saiba que você é sacerdote de Deus. Saiba que você é escolhido de Deus. Amém, irmãos? Irmão, nós somos escolhidos de Deus. Irmãos, esses dias eu estou tão impactado com a graça de Deus, com o amor de Deus para com os seus escolhidos. Porque às vezes nós olhamos, irmãos, e enxergamos só problemas, enxergamos só lutas, enxergamos só desafios, aonde as pessoas murmuram, reclamam, questionam e às vezes ficam sem direção. Mas eu tenho percebido, querido, quanto o Senhor tem um zelo pelos seus filhos. Mas é necessário, querido, nós percebermos a responsabilidade que nós temos em nossos ombros, para não passarmos a responsabilidade para outras pessoas. Vivemos em um mundo, irmãos, aonde as pessoas culpam umas às outras, aonde as pessoas vivem acusando umas às outras, onde as pessoas estão fugindo da responsabilidade, dos seus deveres, e aonde estão tomando decisões precipitadas, e alguns não estão tomando decisão nenhuma, estão parados no meio do tempo. E se nós pararmos no meio do tempo, irmãos, é possível nós ficarmos em lugares aonde Deus não quer que venhamos ficar. Quem aqui já perguntou para Deus e falou: Deus, aonde o Senhor quer que eu venha ficar? Aonde o Senhor quer me levar? Porque tem trabalho, tem relacionamentos, tem situações que o Senhor não quer para nós, e por isso temos que parar para ouvir a voz de Deus, a direção que Deus tem para as nossas vidas. Porque tem direção em nosso caminho, irmãos, que parece ser boa para nós. Às vezes nós achamos que estamos servindo a Deus de uma forma tão maravilhosa, e de repente, quando corremos anos da nossa vida, podemos olhar para trás e falar: Deus, eu fiz, e o que eu fiz? E por fim nos achamos perdidos, achamos sem direção, e não percebemos porque o tempo passou tão rápido. Quem tem percebido, irmão, que o tempo está passando rápido demais da conta? Quem está percebendo isso, irmãos? Nós estamos entrando no meio do ano. Casei uns irmãos ontem, estava solteiro ontem. Amém, irmãos? Ontem eu casei um casal lindo, está aqui conosco. Que unção poderosa, irmãos. Teve uma hora lá que eu queria falar em língua dos anjos, ministrando o casamento, quase que eu começo a transbordar. Eu falei: opa, eu devia ter transbordado em língua dos anjos, irmãos. Irmãos, eu nunca vi casamento tão poderoso. Cada casamento que eu ministro, irmãos, sinto uma nova unção. É algo extraordinário que acontece. Estávamos ali, foi um casamento poderosíssimo. Louva a Deus por este casal e por todos os casais que têm permanecido na presença de Deus, amém? A unção, irmãos, em relacionamentos são guiados por Deus, que são confirmados pelo Senhor. Por isso você tem que tomar a decisão certa, para não entrar em rascada, para não entrar em problemas, para não ficar no lugar que Deus não quer que você venha ficar. Tem momentos que Deus quer nos levar da forma dele em todas as áreas, bem provável, amém? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Diz assim: todos encontraram? E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Jabá. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Jabá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante a arca do Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de maneira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus,
e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se entristeceu, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, que era Jerusalém. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, 90 dias. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém, irmãos? Irmãos, essa é uma palavra aqui eu amo muito, porque quando nós abrimos células, nós compartilhamos essa palavra muitas vezes, embora de outra forma, semelhante, em cada célula, sobre a arca de Deus, sobre a forma de carregar a arca de Deus. E podemos ver uma história aqui tão linda, irmãos, acerca de Davi, o propósito que Deus tinha com relação à arca. Eu quero que você abra o seu coração hoje, para você entender também o propósito que Deus tem hoje com relação à arca. Às vezes alguém pode estar ouvindo aqui: mas o que é isso, a arca de Deus? O que representa a arca de Deus? E a Bíblia nos fala, irmãos, quem carrega a arca de Deus são os sacerdotes. A Bíblia fala que quem carrega a arca são os sacerdotes. Antigamente eram os sacerdotes, no tempo da lei, que carregavam. Hoje os sacerdotes, no tempo da graça, sou eu e é você. Somos nós que somos os sacerdotes de Deus. Só que nós devemos analisar como nós estamos carregando a arca de Deus, de forma devida, de forma que Deus tem nos orientado. Porque você, querido, é um sacerdote, e você carrega a arca de Deus. E o que é a arca de Deus hoje, pastor? É a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus tem que estar em nossas vidas. Você pode vestir a sua melhor roupa, você pode andar com o melhor carro, possuir fazendas, bens, tudo isso, irmãos, é de Deus. Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja rico. Quantos quer ser rico aqui em nome de Jesus? Amém, irmãos? Quantos quer prosperar? Isso não é pecado, não é errado isso. Você prosperar, você ter muito, irmãos, você cumprir os seus sonhos aqui nessa terra, não é pecado. Isso é bom, Deus tem isso para você. Mas acima de tudo, a presença de Deus tem que estar na sua vida. A glória de Deus tem que resplandecer na sua vida, tem que transmitir através de você. Para isso é necessário você observar a sua vida e ver como que eu tenho transpassado a arca de Deus, como eu tenho carregado a arca de Deus no meu dia a dia, no meu trabalho, aonde eu vou, como eu tenho transmitido essa arca, como que está a presença de Deus na minha vida, como eu estou em Deus. É uma coisa que devemos preocupar nos dias de hoje, irmãos, porque nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão transmitindo o que? Ódio, mágoa, revolta, ingratidão. Muitas pessoas estão incontentes com a sua vida. Infelizmente são cristãos às vezes que estão infelizes, que estão servindo a Deus, mas estão vivendo uma vida oprimida, vivendo uma vida de ansiedade, vivendo uma vida, querida, às vezes insatisfeita com o casamento, insatisfeita às vezes com a família, insatisfeita em muitas áreas. Querido, eu tenho falado muito esses dias sobre isso. Você já tem o suficiente para ser feliz. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? Amém, irmãos? Só falta ser descoberto isso. O dia que você descobrir, querido, a riqueza que você tem, você vai lutar ainda para ser feliz em muitas áreas da sua vida. Devemos ser felizes na vida financeira, devemos ser felizes na vida sentimental, devemos ser felizes na vida profissional, devemos ser felizes na vida ministerial, ter uma liderança, ter uma família. Isso é ótimo. Mas o dia que você descobrir a sua maior riqueza, você vai entender, querido, que tudo que você tem é consequência da riqueza que Deus já te deu, que é a presença dele na sua vida. E às vezes muitas pessoas estão insatisfeitas com a sua vida, com o seu salário, com o seu trabalho, e não estão conseguindo novas oportunidades, não estão conseguindo realizar os seus sonhos,
não estão conseguindo sair do lugar. O que mais tem são pessoas que andam e não saem do lugar. Correm, trabalham, cansam e não saem do lugar. Passa um ano, 2 anos, parece que está tudo da mesma forma. Irmãos, e podemos ver aqui, irmãos, nesse texto que acabamos de ler, a alegria de um rei chamado Davi. Um homem, irmãos, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Tamanha é a alegria dele, porque o Senhor havia falado para ele levar a arca de Deus para Jerusalém, para a sua terra. E ele ficou muito alegre com aquilo. Ele ficou muito feliz, porque ele estava levando a arca de Deus. E ali ele fez os preparativos, querido. Construiu uma carruagem nova para colocar a arca de Deus. Ele teve uma intenção maravilhosa, uma intenção boa, querido, de carregar a arca de Deus. Ele queria fazer algo impressionante, algo cabuloso, algo tremendo, que fizesse a diferença, porque realmente ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Irmãos, Davi foi um homem prudente, um homem íntegro. Embora tenha suas falhas, teve os seus erros, mas muitas vezes nós achamos que estamos carregando a arca da forma certa, achamos que estamos servindo a Deus da forma certa. E quando nós paramos de verdade para ouvir a palavra de Deus e checar o que Deus quer de nós, não conseguimos, querido, carregar a arca do jeito que Deus quer. Muitas pessoas estão decidindo servir a Deus da sua forma, não estão conseguindo, querido, realmente seguir Jesus da forma que Deus quer, andar com Ele da forma que Ele quer, viver Jesus do jeito que Ele quer. Davi, querido, ele tinha boas intenções em carregar a arca, construiu uma grande carruagem. Só que algo naquele momento, irmãos, impressionante aconteceu. A Bíblia nos fala que Davi colocou a arca de Deus sobre uma carruagem muito linda, e ali eles caminharam para Jerusalém. A Bíblia nos diz que Davi estava tão feliz, alegre, pulava, saltava, estavam os tamborins, estavam os instrumentos, irmão, cantando. O povo estava feliz, porque a arca de Deus, que representava naquele tempo a presença de Deus, ia para a sua cidade. Era um momento maravilhoso, eles estavam felizes por aquele momento. Só que de repente algo inesperado aconteceu, algo que muitas pessoas não entendem e até interpretam mal. A Bíblia nos fala que ele colocou 2 servos seus para estar tomando conta e guiando aquela carruagem. E Uzá era um dos seus servos. Mas que ele viu, querido, a carruagem pender para um lado, a arca estava quase caindo. Ele estendeu as mãos para segurar aquela arca. E a Bíblia nos diz que quando ele tocou na arca, ele morreu imediatamente. Irmãos, veja bem, o rei Davi, um homem tão inteligente, tão sábio, um homem que tinha uma equipe, irmãos, poderosíssima, tinha um exército, querido, poderoso, homem inteligente que servia a Deus, foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Era um homem, irmãos, que realmente servia a Deus de verdade. Só que naquele momento ali ele não esperava que o Senhor iria permitir a morte de um dos seus servos. Irmãos, às vezes não entendemos porque às vezes acontecem algumas mortes em nossas vidas. Às vezes não entendemos porque às vezes acontecem algumas catástrofes, problemas, tragédia no meio da humanidade. Acho que eu falei certo, não falei? Falei certo ou mais ou menos? Se eu não falei, irmãos, me perdoa. Eu tentei pelo menos. Amém? Amém? Algumas tragédias, alguns problemas na nossa vida, nós sabemos por quê. Nós sabemos por quê, às vezes, irmãos, acontecem circunstâncias terríveis, e mortes, percas, prejuízos. Nós sabemos por quê muitas vezes, e achamos que estamos servindo a Deus, achamos que estamos buscando a Deus de uma forma tão maravilhosa, assim como Davi estava fazendo. Ele estava carregando a arca com o maior carinho, irmãos, mas de repente, quando a arca estava caindo, um dos seus servos segurou na arca e imediatamente ele morreu. E Davi ficou sem entender naquele momento. Quando Davi viu aquela cena, ele ficou com medo e falou: Senhor, como que eu vou levar a arca para a cidade? Não tem como eu levar essa arca para essa cidade, porque esse servo morreu. Ele ficou sem entender naquele momento. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele deixou a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom era um sacerdote, era um levita. E a Bíblia nos diz que a arca de Deus
que representava a presença de Deus ali, ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom, abençoou tudo que ele tinha de uma forma extraordinária. E a Bíblia nos diz mais que Davi ficou sabendo disso, irmãos. Quando Davi ficou sabendo que a arca que estava na casa de Obed-edom estava abençoando a casa dele de uma forma tão maravilhosa, imediatamente ele tomou outra postura. Imediatamente ele foi atrás para trazer a arca para a sua cidade da forma certa. Um dos maiores problemas do ser humano hoje, irmãos, é tentar guiar a sua vida de forma errada, é tentar servir a Deus de forma errada, embora aparentemente de uma forma boa, embora, querido, está com boas intenções. Querido, você precisa perguntar para Deus: Senhor, aonde o Senhor quer que eu fique? Aonde o Senhor quer que eu more? Aonde o Senhor quer que eu busque a sua presença? Aonde o Senhor quer que eu lidere? Aonde o Senhor quer que eu te sirva para valer? O Senhor vai te levar, querido, para vários caminhos. Só que tem caminhos, querido, que às vezes nós mesmos tomamos por conta própria, aonde o Senhor não quer que viemos tomar esses caminhos, aonde nós precipitamos, aonde nós erramos, aonde entramos em problemas, muitas vezes. Por isso temos que perceber, Davi aqui, querido, a Bíblia nos diz que ele pegou a arca de forma errada. Naquele tempo, querido, a arca só poderia ser levada pelos sacerdotes. Só os sacerdotes poderiam carregar as arcas nos seus ombros. Não era numa carruagem bonita, nova, não era numa carroça. Era só os sacerdotes que poderiam carregar aquela arca. Assim, querido, hoje o plano de Deus em nós é maior do que aquela arca naquele tempo. Hoje a arca de Deus está dentro de você. Hoje você carrega a presença de Deus. Hoje você carrega a vida de Deus. Hoje Deus habita diretamente em você. Só que às vezes nós não temos percebido esse habitar de Deus em nossas vidas. Não temos percebido, querido, a unção de Deus em nossas vidas. E percebemos hoje o que? Desespero. Percebemos hoje preocupações. Percebemos hoje, às vezes, muitas correrias, preocupações com muitas coisas, mas não conseguimos perceber a direção de Deus em nossas vidas. E só vamos perceber a direção de Deus em nossas vidas, querido, se conduzimos a arca de Deus da forma certa. Sabia que hoje tem muitos sacerdotes que têm colocado a arca de Deus numa carroça? Quem sabia disso, irmãos? Tem muitos hoje, filhos de Deus, sacerdotes, que têm colocado a arca de Deus numa carroça. Olha para esse irmão e fala: não anda na carroça não, meu querido. Não anda na carroça não. Fala: você é a arca de Deus. Amém, irmãos? Muitas pessoas têm feito igual Davi. São pessoas inteligentes, pessoas que Deus quer levantar, pessoas que Deus quer usar, pessoas que Deus quer mostrar o potencial extraordinário. Mas a arca ainda permanece em uma carroça. A arca ainda permanece em um ambiente que não é para estar. Às vezes, irmãos, Deus quer que venhamos cumprir o projeto dele, da forma dele, e às vezes nós decidimos cumprir da nossa forma, aonde entramos em grandes problemas, em grandes lutas. E Deus quer te levar, querido, e te conduzir para ter uma vida satisfatória, uma vida prazerosa, uma vida de conquista, uma vida de sonhos restaurados e sonhos realizados em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos querem ter seus sonhos restaurados aqui em nome de Jesus? Amém? Precisamos, irmãos, ter os sonhos restaurados. Precisamos, irmãos, carregar a presença de Deus dentro daquela arca, irmãos. Por que Deus queria que Davi levasse a arca para Jerusalém? Porque Deus queria o seu povo, que o seu povo experimentasse da presença dele sobre eles. Irmãos, o alvo principal de Deus não é que você venha comprar tudo novo e pagar todas as suas contas, não. O alvo principal de Deus é que você venha sentir a presença dele em sua vida, em nome de Jesus, amém? Olha para esse irmão e fala assim: você é satisfeito com a sua vida, meu irmão? Ou você é insatisfeito demais? Aí você pode falar assim: ah, irmão, eu sou insatisfeito porque Deus ainda não mudou essa área da minha vida. Deus ainda não resolveu aquele problema que eu tanto queria que Ele resolvesse. Falta ainda eu ser feliz nessa área, realizado nesta área. Querido, a felicidade principal
tem que estar em você, que é a presença de Deus, a alegria de Deus em você. O resto vai ser acrescentado em nome de Jesus, amém? O resto Deus vai te dar. A Bíblia nos fala que devemos buscar primeiro o quê? O reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Acrescentado. O problema de muitas pessoas, irmãos, estão preocupadas de ter o seu tesouro aqui nessa terra, estão preocupadas de serem recompensadas aqui nessa terra. E o princípio principal de Deus hoje, sabe o que é? É que eu e você viemos juntar tesouros dos céus, onde a ferrugem não alcança, onde a traça o ladrão não vai roubar. São tesouros de amor, tesouros de humildade, tesouros de sinceridade. Olha para esse irmão e fala: irmão, você tem tesouros valiosos. Amém, irmãos? Você tem tesouros valiosos, e às vezes tem que ser percebido diante de você e de Deus. Deus está vendo lá tudo, mas você precisa perceber que aquele tesouro está diante de Deus. Irmão, devemos juntar de tesouros diante de Deus, chamar a atenção diante de Deus, com as nossas atitudes, com as nossas posturas. Você deve ver e perceber que você precisa ter tesouro diante de Deus, um depósito diante de Deus. Queremos, irmãos, fazer muitas coisas aqui, mas o seu depósito diante de Deus tem que ser confirmado. Seu depósito em amor, seu depósito em humildade, seu depósito em perdão, seu depósito querendo fazer o seu melhor para Deus. Quantos querem o melhor de Deus aqui para a sua vida em nome de Jesus, amém? Quantos querem ser muito felizes? O obreiro Erlon falou algo muito interessante no começo, quando ele pediu oferta. Quem que gosta de ter uma vida aqui, irmãos, de resto? Quem gosta só de comer o resto aqui, me fala? Ninguém gosta. Mas queremos sempre o melhor, sim ou não? Quem quer o melhor carro aqui em nome de Jesus, amém? Quem quer a melhor casa em nome de Jesus, amém, irmãos? Sempre queremos o melhor. Irmãos, a Bíblia nos fala no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o que? Descansará. Quem habita, eu falei semana passada sobre isso, quem habita na sombra do Onipotente, há descanso, há paz. Todos nós, irmãos, quando chegamos perante uma sombra, às vezes está aquele calor terrível, não é verdade? Você sente aquele refrigério, aquele descanso, não é verdade? Agora imagina se você descansar perante Deus. Você está vendo que está tudo ao contrário, parece que está tudo difícil na sua vida. Às vezes está passando problema na área financeira, ou na área sentimental, ou em alguma área da sua vida. Mas você descansa em Deus e sente a presença de Deus. Você vê Deus te guiar, você vê Deus te levar. Olha para esse irmão e fala: deixa Deus te levar, meu querido. Não ande sozinho não. Deixa Deus te levar. Deixa Deus te mostrar onde Ele quer que você fique, onde Ele quer que você esteja. Tem lugares que Deus não quer que venhamos estar. Isso é algo muito sério. Por isso temos que sentir Deus tocar no nosso coração. Irmão, esses dias tem acontecido coisas comigo tão interessantes. Esse casamento dos irmãos ontem foi poderosíssimo. Irmãos, casamento é uma unção poderosa. Na volta, lá nós comemos bastante, uma comida maravilhosa, amém? Aí eu passei em Teresópolis na volta ali. De repente, eu olhei aqueles cajamangas bonitos. Falei: amor, eu vou comprar um cajamanga desse aqui. Falei: você comeu demais, amor. Falei: eu como depois. Vou comer depois. E passei um monte de bancas ali, irmãos. De repente, parei numa banca ali no meio da estrada. Veio uma baiana, uma senhora, e começou a falar. Eu perguntei: quanto que é esse aqui? Ela foi e falou para mim: é tanto assim, R$10 esse. Eu falei: você não faz 2 por 15 não? Ela falou: não tem jeito, não, faço 2 por 16. E começou a falar comigo. Naquele momento ali, irmãos, Deus falou comigo para falar com ela. Eu olhei para minha esposa e falei assim: amor, minha sogra estava junto. Deus não mandou eu comprar cajamanga, é nada aqui. Eu comprei os cajamanga. Ela falou assim: eu tenho R$5 também. Eu falei: qual que é? Ela falou: mas R$5 você não vai querer não, é muito ruim, ó, é pequenininho. Eu falei assim: a senhora vai me ofertar? Não tem jeito não. Vou ofertar não. Ela falou: desse jeito. Eu falei: você vai ofertar sim. De repente ela foi, comprei 2 dela, ela me deu o outro também. Eu falei: então faz o seguinte, em vez de ser 16, vou pagar os R$20, a senhora é de Deus. De repente, irmãos, comecei a pregar para aquela mulher, começou a chorar em planto. Deus começou a me dar palavra de sabedoria, falar sobre algo que estava acontecendo na vida dela. Ela começou a desabafar, e desabafou ali, começou a chorar. E eu perguntei para ela: você não quer aceitar Jesus aqui agora não? E o carro ligado, no meio da estrada. Ela falou assim: eu não posso, eu tenho que mudar muitas coisas da minha vida. Eu falei: aceita Jesus, depois você muda. Venha do jeito que você está, Deus vai te mudar, não custa nada. Eu falei: você quer agora, eu vou orar por você. Minha esposa estava do meu lado.
falei, me dá a sua mão aí. Ela falou, eu quero aceitar Jesus. Eu peguei na mão dela, eu senti uma unção de Deus. Eu vi ali, eu senti como fosse Zaqueu, que estava naquela árvore ali, e o Senhor pousou na casa dele. E depois que eu orei por ela, aceitando Jesus em lágrimas, e eu senti assim, hoje veio salvação nessa casa, nessa família. Irmãos, aquela mulher começou a desabafar e falar assim, meu marido me deixou, eu tinha 30 anos de casado, ele me deixou, me abandonou e tomou tudo que eu tenho, e hoje eu trabalho para os outros aqui. Eu falei, querida, não desista de sonhar, não desista de lutar, Deus vai restituir todos os seus sonhos. Irmãos, Deus começou a fazer milagre na vida daquela mulher. Então olha para essa pessoa e fala assim, ó, Deus, deixa Deus te usar, meu querido. Deus quer fazer milagres em sua vida através de você. Amém, irmãos? Deus quer te levar a algo maravilhoso. E quando foi essa noite, irmãos, eu deitado, madrugada, sonhei com um casal da igreja, e o Senhor mandou orar por eles. Eu falei, Deus, o que está acontecendo com esse casal? Eu não sabia o que era. E quando foi hoje de manhã, eu falei, amor, eu sonhei com um casal assim, assim, assim. Deus mandou orar. Desde de manhã eu orei, eu liguei para ele, falei, querido, Deus me mostrou assim, assim, assim. Ele começou a chorar do outro lado. Eu fui ver, irmãos, o quanto Deus ama os seus escolhidos, amém? Ele falou, pastor, essa noite eu tive um problema muito sério também, de discussão, de problemas entre eu e minha esposa. E eu fui ver o zelo de Deus. Irmãos, Deus estava comigo lá na minha casa, só que Deus já estava vendo os dois lá. Sabia que você está aqui, mas Deus também está na sua casa. Deus está onde você, os seus parentes. Quem crê nisso em nome de Jesus, amém, irmãos? Por isso quando você ora aqui, Deus já envia anjos para resolver o seu problema lá, amém, irmãos? É assim que Deus faz. Mas é necessário você perceber, querido, a direção certa na sua vida, para você não bater de um lado para o outro, e andar, e andar, e andar igual o povo de Israel. Irmãos, tem um povo mais ingrato como o povo de Israel, querido, que Deus fez milagre, Deus fez sinais no meio deles, e eles continuaram murmurando, e andaram em volta, e morreram no deserto. Olha para esse irmão e fala assim, você é sacerdote de Deus, e Deus não quer que você venha morrer no deserto, igual o povo de Israel morreu. Deus quer te levar para a terra prometida em nome de Jesus, amém? Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida, mas devemos carregar a arca de Deus da forma certa. A presença de Deus tem que estar na sua vida, a presença de Deus tem que estar no seu lar, na sua família, no seu casamento. Não espere ver que a sua esposa vai transmitir aquele maior amor para você. Às vezes tem esposa insatisfeita com a esposa, esposa insatisfeita, filho insatisfeito com os pais. Eu estava falando no cursão hoje, irmão, no encerramento do curso hoje. Um dos alvos do diabo, sabe o que é? É fazer filho desonrar os pais, é fazer pai desonrar os filhos, é fazer, querido esposo, não honrar a esposa, é fazer esposa não honrar o esposo, é fazer a família, querido, as pessoas viverem decepcionadas umas com as outras, inconstantes. Porque se você não estiver bem nos seus relacionamentos, na sua vida, você não vai conseguir estar bem com Deus. Você não vai conseguir orar direito, não vai conseguir buscar direito. Você pode ver, irmão, quando a pessoa não está bem em alguma área da vida dela. Quem que já passou um problema financeiro, de repente murchou, ficou murchinho? Quem passou por isso já? O problema financeiro, de repente está aqui aquela alegria, de repente passou a luta financeira, começou a recuar, não conseguiu buscar como era para buscar, ou passou um problema sentimental, ou passou um relacionamento ruim, de repente você baqueou. O alvo do diabo, querido, é roubar a alegria do seu coração. Mas olha para esse irmão de novo como profeta. Olha, não tem vergonha dele não. Pode olhar, você é profeta nesse irmão, fala assim, irmão, você é sacerdote. No seu coração está a arca de Deus. Você carrega a presença de Deus. Amém, irmãos? Quero compartilhar com vocês aqui, ó. A arca representa 3 níveis de unção. A arca de Deus representa 3 níveis de unção. Veja bem isso aqui. Primeira unção, a unção da palavra. Dentro da arca havia as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ela carregava os princípios de Deus. Veja bem isso aqui, irmãos. Por que Deus queria que Davi levasse a arca para sua cidade? Porque dentro da arca havia os 10 mandamentos que representavam os princípios de Deus, a palavra de Deus e a presença de Deus. Sabe por que Deus quer que você carregue a arca dele da forma certa? Porque todos os dias você tem oportunidade. Irmão, você sabia que tem países que uma Bíblia dessa aqui, se a pessoa carregar, ela morre na hora? Quem sabia disso?
Tem vários países ainda neste mundo. Se alguém carregar uma folha dessa Bíblia, se não negar Jesus, morre imediatamente. E hoje as pessoas estão jogando fora Bíblias. Eu me lembro, irmãos, anos atrás nós fizemos uma campanha 21 dias curando a sua fé. Se você tem esse livro, irmãos, 21 dias curando a sua fé, esse livro é um dos livros mais ricos que tem, tremendo. E passou-se um ano depois, eu passei na casa de uns irmãos, eu vi os livros no lixo. Eu falei, meu Deus, como as pessoas têm desprezado as palavras de Deus, os conhecimentos de Deus, vem de guardar, presentear alguém, para enriquecer aquela pessoa também. E hoje as pessoas jogam a Bíblia fora, deixam poeirar, deixam a Bíblia aberta na sua casa, achando que vai trazer sorte, ou pode espantar mal olhado. Quem já viu já, irmãos? Abre a Bíblia lá, aí deixa aberta, dá para escrever até o nome. Aí eu creio que alguns, às vezes o marido chama Mateus e a esposa chama Andréia. Aí põe um M de um lado e o A do outro lado escrito, para Deus guardar. Só que essa palavra, querido, esse livro aqui, amados, ó, escrito, fechado, ele não vale nada. Mas ele aberto e sendo liberado, ele vale tudo no seu coração. É uma fonte a jorrar, é uma fonte que jamais irá apagar. É a palavra de Deus fluindo dentro de você, é a alegria de Deus fluindo dentro de você. Você tem oportunidade hoje, querido, de estar num culto como esse. Mas tem países aí que é proibido construir um prédio como esse. Eu estava pensando, se surgiu uma perseguição no Brasil hoje, aonde as igrejas devem ser derrubadas, os cristãos não podem mais reunir no prédio. Sabia que tem pessoas, irmãos, quando você está na cadeirinha dessa que é desconfortável, eu sentei esse tempo atrás, eu sou meio gordinho, irmãos, no meio dos irmãos, eu fiquei oprimidinho assim, sentado. Foi Jesus amado, que luta. Eu sei, irmãos, que é apertado, irmão, encosta em você aí do seu lado, não é verdade? Mas se tivesse uma poltrona ainda, seria melhor, sim ou não? Seria melhor, irmãos, é bom, não é errado não. Só que imagina se tivesse uma perseguição hoje, se não pudesse vir no prédio como esse, aí de repente eu como pastor, outros pastores, falassem, irmãos, isso em casa, nós vamos reunir lá no monte hoje, ou numa rua, tal lugar. Aí você fala, não, mas lá não tem nenhuma cadeira para sentar direito. Ah, naquela rua tem barro, eu vou sujar os meus pés. Irmãos, e tem países lá fora, que as pessoas, irmãos, se reúnem, irmãos, é no meio do mato, é em vários lugares, só para ouvir a palavra de Deus, amém, irmãos? Olha para essa pessoa e fala assim, aproveita essa oportunidade que Deus tem te dado. Você é rico, você é feliz. Não deixe o diabo dizer para você que você é infeliz, é mentira. Só porque o seu salário não é aquele salário maravilhoso ainda, vai ser, quem crê que esse salário vai ser maravilhoso em nome de Jesus, amém? Mas seja feliz no pouco e fiel no pouco, e sobre o muito Deus vai te colocar, amém, irmãos? Se você for feliz, irmãos, com a sua esposa, você vai ver milagre. Certa vez o irmão chegou em mim e falou, pastor, ele converteu. Eu não amo minha esposa não, pastor, ela está muito feia. Ela fede, ela cheira mal, e eu quero que Deus me renove e me dê uma nova esposa. Eu falei, querido, Deus vai renovar o seu coração, e você vai amar a sua esposa. O pastor, mas eu não consigo beijar ela, pastor, a boca dela fede. Eu falei, escova os dentes dela e beija ela para valer. É a sua esposa que Deus te deu. Você vai amá-la, vai cuidar dela, e Deus vai salvá-la. Amém, irmãos? Quem crê nisso em nome de Jesus, amém? Esse microfone aqui está me ouvindo bem? Sim ou não? Está ouvindo ainda? Está ouvindo? Está ouvindo bem, né? Então, irmão, veja bem. Então as pessoas, irmãos, querem que Deus mude muitas coisas, mas tem coisa que Deus não vai mudar. Olha para essa pessoa e fala assim, ó, tem coisa que Deus não vai mudar. Deus vai mudar você primeiro, porque você é a arca dele. Amém? Então dentro da arca havia os 10 mandamentos, irmãos. Eram os princípios da palavra de Deus. Então hoje você é a arca de Deus. Fala, eu sou a arca de Deus. Eu sou o sacerdote. Eu carrego a arca de Deus, amém? E se você carrega a arca de Deus, a palavra de Deus está dentro de você. Imagine se surgiu uma perseguição, queridos, e falar que você não pode ler a Bíblia mais, e se pegar você com a Bíblia, você vai morrer. A palavra de Deus tem que estar no seu coração. Então aproveita, querido, cada palavra que você ouvir na televisão hoje, ouvir pela rádio, ouvir no culto como esse aqui, louve a Deus e põe dentro do seu coração, para quando chegar o dia mau, as dificuldades, você vai olhar para cima, que é para o alto, e falar, Deus,
eu sei que o Senhor está comigo em nome de Jesus, amém? E eu não vou desistir. Declare, querido, esse é o padrão de Deus. Então, querido, a primeira unção que está na arca de Deus é a palavra e os princípios de Deus. É a unção que está na sua vida. Falei, eu tenho a palavra de Deus e os princípios de Deus, amém? Isso é unção para a sua vida. Isso quebra cadeias. Uma das coisas que o diabo tem medo é da palavra de Deus. Tem pessoas que têm medo do diabo, sabe disso, irmãos? Tem pessoas que você fala assim, o capeta está amarrado no nome de Jesus. Não fala esse nome não, Deus me livre, cruz credo. Querido, o diabo tem medo de você. Quantos creem que o diabo tem medo de você aqui em nome de Jesus? O diabo tem medo de você. O diabo sabe que a palavra que está em você, querido, que você é sacerdote, destrói as cadeias dele. Quando você declara que você vai ser feliz em nome de Jesus, não tem nada que pode impedir você de ser feliz. Só que às vezes você mesmo impede, porque às vezes você está carregando a arca de forma errada, conduzindo a arca para lugares que Deus não quer que venha estar, para lugares mundanos, para lugares tristes, para lugares fora do projeto de Deus. Segundo, irmãos, a unção da provisão dentro da arca. Veja bem aqui, dentro da arca havia o maná, a provisão diária de Deus. O maná significa que diariamente chegará a provisão do Pai. Os céus são o lugar da provisão, e o maná é a provisão diária. Quando você se encontrar em alguma dificuldade, situação difícil, lembre-se que Deus enviará a provisão diária. Na hora que o inimigo quiser montar um quadro de impossibilidades, clame ao Senhor pela provisão diária, pois você tem uma aliança com o Pai. Quantos têm uma aliança com o Pai aqui em nome de Jesus, amém, irmãos? Ele lhe ouvirá e lhe responderá. Então, dentro da arca, irmãos, havia o maná. Quem lembra, irmãos, que o Senhor sempre enviava o maná para o povo de Israel, que era uma provisão. Deus mandou o pão do céu. Imagina, irmãos, Deus mandando o pão do céu para alimentar o seu povo. Todos os dias havia uma provisão, e dentro da arca o Senhor colocou o maná também como sinal do selo e da provisão de Deus. Então o alvo nosso hoje, querido, em momentos difíceis, porque o inimigo às vezes quer colocar na vida e na mente de muitas pessoas que eles não têm provisão de Deus, que às vezes está faltando isso, faltando aquilo, e às vezes, irmão, o diabo vem questionar. E às vezes tem o Salmo 23. Quem conhece o Salmo 23 aqui, irmãos? Quem conhece? Vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Versículo 1. As pessoas têm aquele versículo e falam: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Aí o inimigo põe na cabeça, mas está escrito aqui que o Senhor é meu pastor, nada vai te faltar, não é verdade? Mas por que está faltando? Você não tem o dinheiro para pagar aluguel? Por que você não tem o dinheiro para pagar a energia? Só que essa palavra está falando, querido, o Senhor é seu pastor, nada vai te faltar. Não vai faltar força, não vai faltar saúde, não vai faltar ânimo para você lutar, e não vai faltar provisão de Deus. Às vezes faltou aquele dia do aluguel, da energia, ou aquela conta que você não pagou, mas a alegria de Deus está no seu coração, que você vai superar tudo e vai quitar todos os seus compromissos em nome de Jesus, porque Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Só que temos que crer, irmãos, na provisão diária de Deus. Você tem crido na provisão diária de Deus na sua vida? Quantos tem contemplado o zelo de Deus na sua vida em nome de Jesus? Você crê que Deus tem cuidado de você? Você crê, mano? Ou você é uma pessoa que crê que está sofrendo demais? Tem pessoas, irmãos, que acham que sofrem mais que as outras, sabia disso? Essa é uma realidade. Tem pessoas que acham que estão sofrendo demais. Então lembre-se de uma coisa: por mais que você pense que você está sofrendo muito, mas sempre tem alguém sofrendo mais do que você. E o pouco que você tem de Deus, você pode sarar aquela pessoa em nome de Jesus, amém? Olha para essa pessoa e fala assim: você tem o que muitos não têm, que é a presença de Deus em você. Então valorize essa presença, valorize, querido, e deixe o Senhor te guiar, e você vai ver milagres na sua vida em nome de Jesus, amém? Outro ponto que está dentro da arca, irmãos, a unção da profecia. Se que é algo tremendo, está dentro da arca também. É algo que muitos têm que ter. Todos os homens e mulheres de Deus precisam da unção profética, simbolizado pelo galho da amendoeira, que floresceu em Número 17, versículo 8. O que é a unção profética? É a palavra do Senhor dita a seu tempo. É a palavra do Senhor para construir reinos e destruir impérios do inimigo. É a palavra do Senhor
para ajustar situações de catástrofes, e a palavra do Senhor para trazer à existência as coisas que não existem. Esse é o tipo de palavra que o Senhor quer que cada um de nós tenha. Querido, o Senhor quer que nós venhamos ter a palavra profética. A Bíblia nos fala, irmãos, que o Senhor falou para Moisés, para ele ir em cada chefe da tribo e separar 12 varas e colocar ali no templo, no tabernáculo, no momento de consagração. E ali foi colocado aquelas 12 varas, e o Senhor falou claramente: a vara que eu visitar é como sinal, para que eu não venha destruir esse povo, porque o povo está murmurando demais, está reclamando demais. E no dia seguinte a Bíblia nos diz que a vara de Arão, que era irmão de Moisés, floresceu e deu ali frutos. Foi como um sinal para que o Senhor viesse ter misericórdia daquele povo, que o povo está agindo com rebeldia, com murmuração, com reclamações. E aquela vara foi colocada dentro da arca, para provar a aliança que Deus tinha para com o povo. Mesmo o povo murmurando, reclamando, o Senhor ainda tinha uma aliança com eles. Irmãos, quem aqui já foi ingrato com Deus demais da conta? Ingrato com Deus, quem já foi ingrato? Às vezes somos tão ingratos, irmãos. Deus tem um zelo tão grande por você, Deus tem um amor tão grande por nós, irmãos. Às vezes eu paro e falo: Deus, como é maravilhoso servir. Você ama servir o Senhor? Quem ama servir o Senhor aqui? Amém, irmãos? A melhor coisa nesse mundo é servir o Senhor. A melhor coisa nessa vida é saber que você tem um Deus, um Pai que se preocupa com você. Só que é necessário você ser um profeta. Você, querido, carrega as profecias de Deus. A palavra de Deus está dentro de você. Mas você tem profetizado, irmão, sobre sua família? Quem tem profetizado sobre sua família aqui? Você tem profetizado sobre a sua família? E declarado: eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus, amém? Você tem profetizado sobre o seu futuro, sobre o seu casamento? Deus quer, querido, que homens e mulheres nos dias de hoje venham profetizar e declarar: eu vou ser feliz em todas as áreas da minha vida. Querido, em nossos lábios tem que sair palavras proféticas, palavras de conquistas. A Bíblia fala que do nosso interior irá fluir rios de água viva. O que tem fluído de você? Murmuração, insatisfação, ou problemas, ou tristezas? Do seu interior, querido, tem que fluir rios de profecias, rios de palavras de conquistas. Você deve bombardear, querido, a tristeza com a alegria de Deus que está em você, amém? Você deve bombardear o desespero, querido, as preocupações com a satisfação de Deus que há em você, porque senão você vai ser bombardeado com problemas, com situações. De repente você vai viver um crente aí, servindo a Deus, mas um crente insatisfeito, um crente sem realizações. Não é tempo de perdermos tempo mais, amém, irmãos? O tempo está passando muito rápido. O tempo está passando muito rápido, e o mover de Deus pode passar na sua vida e você não perceber ele. Davi, querido, ele cometeu um grande erro, e um dos maiores erros dele, sabe o que foi? Foi não perceber os princípios da palavra de Deus. Ele preferiu usar a sua própria inteligência para carregar a arca de Deus numa carruagem, numa carroça, do que carregar do jeito que Deus queria. E tem muitas pessoas, queridos, que às vezes fazem dessa forma. Eles querem conduzir a arca de Deus achando que tem a sabedoria, achando que é da sua forma, e não consegue submeter, não consegue ouvir conselhos, não consegue, querido, se humilhar, não consegue parar para ouvir a voz de Deus. Sabe o que acontece? Carrega a arca de Deus de forma errada. Aí sabe o que acontece? Entra em relacionamentos errados, entra em problemas, em negociação erradas, em várias situações. E uma das primeiras coisas é o que? Serem infiéis a Deus. Querido, nós não podemos estar com a arca de Deus e ser infiel a Deus. Se a palavra de Deus está dentro de você, você deve profetizar essa palavra em nome de Jesus, amém? Quantos creem que você é mais do que vencedor em nome de Jesus, amém? Então, se algo provar o contrário, você deve o que, querido? Dizer e declarar, querido, todos os dias, que você é um vencedor, que você é um conquistador de Deus, porque a palavra do Senhor está dentro de você em nome de Jesus. Vamos lá. Não permita que a arca do Senhor seja transferida dos seus ombros para um lugar estranho. Esse é o tempo da arca ser devolvida para os ombros dos sacerdotes. Você é responsável por gerar uma nova geração.
e fazer com que o povo conheça o Senhor como Ele é. Faça uma aliança com Deus e assuma a parte que lhe cabe. Então eu e você somos responsáveis, irmãos, a levar as pessoas a conhecer a Deus do jeito que Ele é. O que mais tem hoje são sacerdotes, pastores, levando pessoas a conhecer uma religião, a conhecer objetos, mas não ter uma experiência individual com Deus. Deus quer ter uma experiência com cada um de nós, querido, e você tem que sentir essa experiência entre você e Ele. Mas é necessário você ter a orientação certa de Deus, amém? Olha para essa pessoa e fala assim, ó, você é a arca de Deus, chamado e escolhido por Ele. Fala, e chegará a hora, fala assim, ó, é chegada a hora dos sacerdotes tomarem a posição que lhes é devida, para experimentar a unção que quebra o jugo, abre os caminhos e traz prosperidade para toda a casa, amém? A Bíblia diz que a arca ficou por 3 meses na casa de Obed-edom, e Deus abençoou toda a sua família. Eu pergunto, desde quando você converteu, aceitou Jesus, a sua família tem sido abençoada através de você, em nome de Jesus, sim ou não? A sua família tem sido abençoada através de você, sim ou não? Porque quem conduz a arca de Deus da forma certa, pode ter certeza, até a sua família é abençoada. Aonde você for no seu trabalho, será abençoado, porque você está conduzindo a arca de Deus, está levando a palavra de Deus dentro de você. Por isso, querido, devemos valorizar a presença de Deus em nós, amém? Para encerrarmos, pergunte a Deus onde Ele quer que você esteja. Pergunte a Deus, querido, hoje nessa noite, o que Ele quer de você. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus te guiar, para você não entrar em caminhos errados, para você não conduzir a arca de Deus da forma errada, e de repente você dizer que está servindo a Deus, e a arca de Deus, querido, está sendo conduzida ou em lugares estranhos. Deus quer que você conduza a arca de Deus à presença dEle, querido, e aonde a presença de Deus estiver, pode ter jugo, pode ter problema, o que for, Deus irá resolver no nome de Jesus, amém? Quantos creem, querido, que a arca de Deus está na sua vida em nome de Jesus, amém? Fique de pé, vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora declarando, querido, nós não vamos andar, querido, aonde nós queremos andar. Tem pessoas que querem carregar a arca de Deus, mas querem carregar do seu jeito. Peça para Deus hoje, a Deus, eu quero ser conduzido pelo Senhor no nome de Jesus, amém?